Também. Alegria conversar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente conosco agora pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também, claro, pela nossa querida tvexito.com.br. Baixe o aplicativo aí gratuitamente do seu celular, no seu tablet e você vai poder nos acompanhar ao vivaço. Ao vivaço, inclusive, você conversa conosco no 11 5081 3782. 11 5081 3782. Deixa eu cumprimentar os amigos da mesa, estavam morrendo de saudade dele, o sociólogo Getúlio Hanashiro, que sempre contribui muito para o nosso programa. Tudo bem, Hanashiro? Olá, Liliane, tudo bem? Um prazer estar aqui, juntamente com essa mesa tão ilustre. Também conosco, não diferente, saudade, o empresário Hubert Gerbara, ele que é vice-presidente de administração imobiliária e condomínios do Secov de São Paulo. Tudo bem, doutor Hubert? Tudo bem, Liliane. E você também? Alegria recebê-lo aqui, viu? Eu também, muito alegre. Também, muito feliz. Opa, o advogado Francisco Arrigui, que ele é diretor da Fradema Consultoria Tributária. Como vai, doutor? Muito bem, Liliane. É a segunda vez que eu venho, com muito prazer, estar ao lado de vocês e de todo o público. Já quero posicionar aí, viu, Rayala, para a gente dizer os assuntos de hoje, para que você possa, inclusive, anotar o telefone do ouvinte e participar conosco, tá? Também aqui participa da nossa mesa o engenheiro, o subprefeito de Santo Amaro, Adevilson Maia. Como vai, Adevilson? Olá, Liliane, obrigado por estar aqui novamente. Prazer estar. Muito bem, olha, os assuntos de hoje é que o Secov São Paulo promove congresso no mercado imobiliário. Prefeitura intensifica serviço de poda de árvores. Após Haddad usar ônibus, Alckmin usará o metrô. Câmara aprova a reabertura do Refis da Crise. Tudo isso e muito mais na hora e vez. Vocês também que participam conosco ao vivo, se estiver nos acompanhando de meio-dia a 1h. 11 50 81 3782 é o telefone do ouvinte. 11 50 81 3782. Vamos lá, o primeiro assunto? Gestão imobiliária, desafios, perspectivas e oportunidades é o tema do 17º CONAMI, que é o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário, que ocorre de 3 a 16 de outubro aqui em São Paulo, organizado pelo Secov São Paulo. É o mais importante evento de administração de condomínios aí, imóveis do país. O CONAMI oferece uma vasta grade de palestras, sempre a cargo de profissionais de alto nível. Doutor Hubert, quais os temas lá que serão debatidos? Liane, veja bem, hoje São Paulo, nós temos na cidade de São Paulo cerca de 25 mil condomínios. No estado de São Paulo, cerca de 40 mil condomínios. Então, é um problema muito sério, porque hoje administrar condomínio não é mais assim aquela facilidade que nós tínhamos antigamente, que era só pagar conta, receber conta. Hoje, administrar condomínio, você administra conflitos, administra uma cidade, neuroses. quase. É uma cidade. Nós temos condomínios aí com 1.500, 2.000 unidades. Então, e o setor da administração de condomínios é muito importante, porque se ele não funcionar bem, todos os elos que o antecedem, é o corretor, é o incorporador, é o construtor, todo o trabalho desse pessoal todo vai por água abaixo. Sim. Então, é muito importante que as administradoras de imobiliárias sejam profissionalizadas, sejam competentes, sejam honestas, isso é evidente, isso é e possam transmitir tranquilidade, transparência e segurança aos moradores. Então, esse congresso, que é feito a cada 2 anos em um estado diferente do Brasil, está sendo feito esse ano em São Paulo. Nós já estamos com cerca de 60 inscrições do Brasil inteiro, 18 estados já estão se fazendo presentes, e nós teremos palestras de todos os níveis aqui, que depois eu posso citar aqui algumas a você. Não, já quero saber, me conta já quer aqui, saber, já? Algum tema para que você aí, que ainda não fez a sua inscrição, possa fazê-lo. Pega papel e caneta aí, a gente vai te dar a informação correta. Assuntos como o quê? Como o quê? Vamos dizer, a autorregulamentação da atividade. As administradoras de condomínio não são regulamentadas, não existe uma lei, não existe uma lei como existe para o corretor. Então, nós queremos autorregulamentar como o CONAR. O CONAR das empresas de propaganda são autorregulamentadas. Então, nós queremos autorregulamentar a atividade para exigir mais às administradoras e impor mais confiança ao mercado. Temos também um grande problema, que é a sucessão familiar.
As administradoras de condomínio geralmente são iniciadas pelo pai e pelo filho. De repente vem o sobrinho, vem o neto, vem a avó, vem todo mundo ali. Agora, quando o patriarca falece, é um grande problema, porque às vezes ele não soube preparar a sucessão da sua empresa. Então, a sucessão das empresas também é muito importante. E nós estamos citando vários exemplos aqui de empresas que são sucesso e que já passaram para a segunda ou terceira geração. Claro é que também teremos algumas palestras de um modo geral. O Nizam fará uma palestra genérica, o Max Gehring fará uma palestra genérica. Genérica. Um vai falar de dinheiro, o outro também vai falar de dinheiro da propaganda. Ah, beleza. Bom, mas genérica no sentido de variar o objeto. Entendi. Variar o caminho, porque eles são ótimos, belos palestrantes. E também uma visão global do mercado imobiliário no Brasil e no mundo, que será dado pelos presidentes do Secov e presidente da FIAPS. Quer dizer, é um evento que quem perder vai ficar um pouco para trás da história. Então, vamos dizer onde vai acontecer. Hotel Renaissance, de domingo próximo até quarta-feira seguinte, de 13 a 17. E os horários? Sempre começando? 12h, 1h. 12h, 1h, se estendendo por demais. A não ser a abertura, que será de manhã no domingo. Certo. E quem quiser se inscrever e participar, como faz, doutor? www.konami Konami2013.com.br. Ah, Konami2013.com.br. E tem que se inscrever logo, sabe por quê? Nós temos lugar para 600 pessoas, já estamos com mais de 500 inscrições. Que maravilha, sinal que é sucesso, credibilidade. Não, que será um sucesso, já está, graças a Deus, já está quase que garantido. Depois o senhor volta aqui para nos contar o resultado desse grande encontro. Se você assim o permitir. Já prazer. Está intimado em nome do Fausto Camunha, nosso diretor do programa. Bom, Liliane, muito obrigado, viu? Olha, e dúvidas a respeito desse assunto, você deve tirar hoje conosco aqui, aproveitar a presença, né, doutor Hubert aí, que é um expert nesse assunto de condomínios. Você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. Gente, a Prefeitura de São Paulo intensifica aí o serviço de poda de árvores com prioridades para a região que contam com vias importantes de tráfego e grande população, como a região de Pinheiros, de Santo Amaro. Pois é, o objetivo é aproveitar os próximos meses para podar as árvores maiores e mais antigas, reduzindo o risco de queda no próximo período de chuvas, porque elas vêm. Elas anunciam a chegada das águas de março, e aí ninguém segura, não é isso, Adevilson, que é o subprefeito aqui de Santo Amaro. Nos conte. É isso mesmo. A dificuldade que a Prefeitura tem em podar e remover, às vezes, algumas árvores é grande. A gente tem feito esse trabalho desde o início da minha nomeação na subprefeitura de Santo Amaro, que é o local que eu faço a gestão. Até ontem, eu fiz aqui um levantamento, nós fizemos aí cerca de poda de 3.200 árvores. 3.200 Nós temos mais árvores. Novas árvores ou mais árvores antigas em São Paulo? Isso é muito relativo. Depende do bairro. Um bairro antigo, que nem Santo Amaro, nós temos uma variedade de árvores, e essas árvores são muito antigas. E são as que dão os maiores problemas. Porque nós temos hoje, em torno de 900 pedidos de poda de árvore que têm interferência na rede elétrica. E essas podas não podem ser feitas pela subprefeitura. Não, para tudo. Para tudo. E aí, você não pode pôr escadinha para fazer a poda, porque é proibido, né? E tem que ser mesmo, porque senão ia ser um festival de... senão o pessoal vai morrer torrado, né? E agora o que me preocupa é o seguinte, então, na minha casa, eu vejo que a fiação está sendo comprometida, a eletricidade com a árvore. Mais de 900. Não posso fazê-lo. Aí eu chamo um órgão, que é a subprefeitura, que me socorreria, né? Também não pode? A subprefeitura ela vai autorizar a Eletropaulo a fazer. Então, como a equipe da Eletropaulo, ela também não é só aqui em Santo Amaro, por exemplo, que tem esse tipo de problema, ela tem uma demanda muito grande. Então, nesse sentido, a gente vai fazendo as prioridades. Por isso que, às vezes, a árvore chega ao ponto de cair. Aí, quando ela cai em cima da fiação elétrica, às vezes a prefeitura sai fazendo a poda emergencial, né? Porque a rede está desligada, e a gente tem tido um bom relacionamento com a Eletropaulo, no sentido de saber aonde que serão desligadas essas vias, para que a gente possa ir fazendo junto com a Eletropaulo quando está com a rede desligada.
mas mesmo assim é uma dificuldade, né? Quando não existe o problema da interferência da fiação, aí a poda é feita naturalmente, sem problema. E por volta desse número que a gente fez. Além das remoções de árvores que a gente fez até agora, em torno de 1.049, e o plantio de árvores que a gente coloca árvores apropriadas, né? A partir do momento em que a árvore é cortada e você faz o replantio, aí se coloca uma árvore apropriada, que de baixa poda, às vezes para não interferir nesse problema de fiação. Vou falar aqui como cidadã paulistana, né? Até porque sou mesmo, recebi o título. Não sou Aliás, mais, eu não sou mais, como é que fala? Penetra nessa cidade, viu? Não? Não, agora tem o título lá, estampado na minha casa, lá com muito orgulho. Mas para dizer o seguinte, não teria que acontecer uma forma mais rápida, mais eficaz, para que essas instituições conversassem? Porque a Eletropaulo tem muitas atividades extras que não só de poda, imagina, né? A subprefeitura também. Não chegaram ainda a um consenso de ter só uma equipe voltada, né? Porque uma também seria impossível, nesse sentido, porque a gente tem recebido bastante reclamação nesse sentido, viu, subprefeito? A subprefeitura, hoje, ela trabalha com 3 equipes de poda para fazer toda a área de Santo Amaro. É muito pequena. Isso em função do nosso orçamento. Mas, assim, quem vai primeiro? Vai a Eletropaulo ou vai para a subprefeitura? Eles se encontram? Quer dizer, eu fico imaginando se tem uma questão também de burocracia que pode atrapalhar um pouquinho, ou não? Não, como eu disse, onde há interferência da rede elétrica, a subprefeitura não entra. Ela não pode. Né? Por segurança mesmo, a nossa equipe. Agora, nas outras em que não há essa interferência, aí a gente faz naturalmente. Isso tem uma escala, não é uma dificuldade. Por exemplo, agora, né, nessa época onde não está chovendo tanto, apesar de que nós tivemos praticamente 3 semanas de chuva. Nós estamos numa primavera estranha, né? Está estranho tudo isso. Mas tá estranho, a maior parte da chuva está por vir. Né? E a gente tem que se preocupar com isso. Nevilson, posso fazer só um complemento? Porque esse assunto tem chegado a nós no Secov. Porque os condomínios pensam que eles podem derrubar, fazer poda livremente. Não é bem assim. Eles têm que informar a subprefeitura, de preferência assessorado por um engenheiro agrônomo ou florestal, e, em certos casos, ele também tem que pedir autorização à prefeitura, porque pode ser que seja uma árvore que esteja interferindo no vizinho ou interferindo na rede elétrica, nem pode nem pensar. E também o que precisa ficar claro, alguns condomínios não sabem, é que na rua é a prefeitura. Nós não podemos ir na calçada e podar nada e derrubar nada. E alguns síndicos, às vezes, vão na calçada e derrubam a árvore. Esse assunto chegou ao Secov essa semana com várias questões, por isso que eu estou tomando a liberdade de complementar suas informações. Na verdade, Rubert, é o seguinte, o condomínio não pode podar e nem cortar nunca. Nada, sem autorização da prefeitura. Exatamente. Então, quando se trata de uma árvore na via, que é na calçada, quem faz a poda e o corte ou o replantio é a prefeitura. Sem dúvida nenhuma. E dentro do condomínio, se haja, né, uma árvore que seja, ela tem que pedir autorização à prefeitura para fazer a poda. E aí contratar empresas particulares que fazem essa poda, mas a partir do momento que ele recebe a autorização. Exatamente, isso que a gente tem orientado. Exato. Isso tem que ser feito sempre com autorização da prefeitura. Senão vira um crime ambiental, né? E você quer falar sobre esse assunto, sobre condomínio, sobre podas? Pode participar ao vivo conosco, se estiver nos acompanhando de 12h a 1h, através do telefone do ouvinte, que é 11, porque é São Paulo, né? 5081-3782. Todos serão muito bem-vindos, viu? Dias após o prefeito Fernando Haddad utilizar ônibus para ir ao trabalho, o governador Geraldo Alckmin anunciou que irá trabalhar de metrô na próxima semana. Alvo principal dos protestos que se alastraram pelo país, todo o sistema de transporte da capital, incluindo ônibus, táxis, trens e metrô, está sob investigações devido a suspeitas de fraudes em suas licitações. Ele sempre lutou, e até por isso, porque tem propriedade no assunto, foi
né, secretário nas áreas de saúde, dos transportes, portanto, pode falar como ninguém aqui o que está certo e o que está errado nessa nossa grande metrópole no quesito aí transporte. Getúlio Hanashiro, a sua fala. Olha, evidentemente que essa atitude, tanto do governador quanto do prefeito, trata-se de mais um folclore da nossa administração pública, né? Na verdade, é uma ação de marketing, sim, porque, evidentemente, pela responsabilidade que eles têm, pela necessidade de realmente economizar tempo, não é? Eles não podem ficar vendo isso. Evidentemente que eles sabem quais são as condições com que o usuário do transporte coletivo em São Paulo sofre, não é? De modo que eles estão mais do que conscientes. Basta ver os números. Quer dizer, quando você pega os números do metrô, da CPTM, dos ônibus no horário de pico, quando você vê 400 quilômetros de congestionamento em São Paulo, não precisa ser muito entendido no assunto, né? O bom senso diz o seguinte: nós temos que agir rapidamente. De modo que, tudo bem, eu acho que do ponto de vista do marketing, do ponto de vista de dar um pouco de satisfação à opinião pública, vale, mas não é isso que vai realmente dar o caráter de solução aos nossos problemas. Nós vamos solucionar o nosso problema quando o governador, junto com o governo federal e com a ajuda da própria prefeitura, o prefeito tem que ser o líder, tem que ser o estadista nesse sentido, de convocar toda a opinião pública, toda a sociedade paulista, para ir junto ao governo federal, que o governo federal tem que botar 10 bilhões de reais por ano a fundo perdido para a construção do metrô, para a implantação de mais sistema ferroviário. Isso é que vai resolver o nosso problema. Fundo perdido, o telespectador e o ouvinte que está lá fala, mas como perdido, se vai ser bem utilizado? Não, perdido fundo perdido no sentido agora, de que o Estado não precisa ressarcir disso. Entendi. Porque até então, o que acontecia? O governo do Estado, na verdade, quando buscava auxílio do governo federal, o governo federal dava, mas sob forma de empréstimo. Não é? Agora, o que nós precisamos é o seguinte: São Paulo, o Estado de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo é de interesse nacional. Com certeza. Por aqui passa a riqueza do país, por aqui passa a população do Brasil, por aqui passa o comércio, por aqui passa as exportações que enriquecem o país, de modo que é preciso que o governo federal encare com mais seriedade a questão da mobilidade urbana em São Paulo, na região metropolitana, para que nós possamos ter uma linha de metrô de cerca de 15 quilômetros inaugurada todo ano. Durante os próximos 15 anos, nós devemos ter pelo menos cerca de 250 a 300 quilômetros do metrô. Aí sim, eu quero ver, sem nenhum problema, que o governador vai cortar a fita de inauguração, que o prefeito ande de ônibus, ande nos corredores, entendeu? Junto com a população satisfeita. Mas agora eu quero saber, vai andar no horário de pico, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, anda na... Pois é, não anda. Não é? Então, a verdade é o seguinte: olha, eu acho que o governo do Estado está fazendo um grande investimento, eu acho que existe realmente boa vontade, mas ainda é pouco. Nós precisamos, de fato, fazer uma grande mobilização de toda a autoridade, toda a sociedade paulista, para que realmente haja um maior investimento na infraestrutura. Aliás, a questão da infraestrutura não é só um problema de São Paulo, é um problema do Brasil. O que o país não tem é investimento em infraestrutura. Quer dizer, nós não podemos ficar gastando dinheiro em subsídio, nós não podemos ficar gastando dinheiro somente em coisas que não dão retorno. Nós temos que investir para que haja realmente retorno. Isso que nós não estamos vendo. Quer dizer, nós não podemos viver simplesmente de um estado de bem-estar social sem se preocupar com o investimento para o futuro, a educação, a infraestrutura. Isso é o que está faltando nesse país. Então, não são esses atos são simbólicos, tudo bem, eu não sou contra, não é? Mas
sabe, é coisa de imprensa, coisa Não, que não, a não, mídia por gosta. favor, Não, o senhor estava indo foi o muito jornalista bem. que insistiu que ela... O senhor estava indo muito bem. Que o Geraldo fosse lá, entendeu? E insistisse. Mas, na verdade, vai na hora do pico, não vai no E entre nem com pico, aviso prévio, né? entendeu? E nem com Porque aviso ele prévio. trabalha em tá casa, tudo né? perfeito. Pois é, Ele trabalha dentro de exatamente. casa, Então, não precisa olha, ir. tanto o Haddad quanto o Geraldo, tudo bem, vai uma vez, 2 vezes, depois esquece. Não vão sempre, não, né? Não vão sempre, porque, olha, a responsabilidade é tanta, entendeu? A insatisfação da população é tão grande que realmente É não até perigoso. adianta, é até perigoso. Eu Eu também acho acho. o seguinte, ele tem que ficar em cima da mesa telefonando todo dia para Dilma para dizer eu preciso de mais recursos E para olha botar que dinheiro ela em São atende a Paulo. ligação dele. Entendeu? Não pode nem dizer que é a presidente da República. Eu falo presidenta, não falo. A presidente da República não quer falar comigo. Ela fala. Não fala? Fala. Pois Se é, fala. isso é que é solução. Isso é que é andar de ônibus e andar de metrô. Mas, É isso mesmo. Eliane, é o Pois seguinte, essa parte, o prefeito Haddad ele tem pensado na população mais carente. Porque a partir do momento em que ele coloca as faixas exclusivas de ônibus, ele está facilitando essa população. Eu estou dando um exemplo porque lá no Largo 13, por exemplo, onde passam muitas linhas de ônibus, porque o Largo 13 ele tem uma característica de passagem das regiões que vêm do além-rio, que a gente fala, né? Brinca. A velocidade do ônibus ali era cerca de 45 4 km por hora. 4 quilômetros Então, hoje aumentou em 20%, 30% a velocidade. Existem pessoas que estão falando assim, olha, eu tenho chegado mais cedo em casa, tenho chegado mais cedo ao trabalho, exatamente por causa disso. Wilson, eu concordo com você. Eu acho que realmente foi positiva essa política. Só que isso é pouco. Na verdade, nós não implantamos 1 centímetro de corredor este ano. E corredor é que resolve o problema, porque veja o seguinte... Mas todo às mundo 6 fala que horas... faixa é a mesma coisa que o corredor, não é? Não. Fala a Faixa é do diferença. lado direito e você tem toda a interferência do trânsito que quer entrar à direita, Sim. as várias interferências. O corredor, em geral, é feito do lado esquerdo, com a via segregada, onde realmente há dificuldade do veículo individual penetrar nesta faixa. E a velocidade é mais controlada, é melhor. Em certos corredores você tem ultrapassagem, etc. Por que eu digo isso? Porque na própria Santo Amaro, no horário de pico à tarde, fica aquela fila de ônibus que retarda o processo, não é? Que é diferente dos corredores. Nós temos Agora, hoje, ali na Antônio Bento, tem uma faixa de ultrapassagem. pois é. Agora, Estão o que sendo eu acho é o criadas essas seguinte, faixas. nós temos que realmente implantar mais corredores, tá certo? Agora, eu fico um pouco crítico em relação a certas coisas que estão acontecendo nessa cidade, que eu acho que, para mim, realmente a questão das faixas é positiva. Mas, por exemplo, o ano que vem nós vamos gastar 1 bilhão e 600 milhões de reais em subsídio à tarifa. 1 bilhão e 600 milhões de reais em subsídio Quase à tarifa. 2 bilhões. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é deslocando o foco. Antes do bilhete único, quem era o financiador desse processo era o empregador, através do Vale Transporte. Exatamente, É isso, não é? exatamente. Agora não, quem paga isso é a prefeitura, ou seja, somos nós. Entendeu? Quer dizer, quem remunera as empresas de ônibus pelo passageiro que passa pela catraca e todo mundo que passa pela catraca, o concessionário recebe, não é? Que quem paga isso somos nós contribuintes, não é? Antigamente, essa coisa é repartida entre o usuário, que gastava 6% e continua gastando 6%. Portanto, do ponto de vista do usuário formalizado no mercado de trabalho, a situação é a mesma. Agora, quem que paga o pato? A sociedade. É a sociedade. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com muito mais debate para você. Até já. Estou muito feliz de participar desse projeto. E, sobretudo, a união que vocês têm e a qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. Muito TV bem, Êxito, estamos de volta com a o programa sua TV na Gente web. que Fala. Você pode
aí Imposto, participar também, por isso que a gente que fala, porque Não, falamos nós aqui, você aí do outro lado também, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782, tá? Venha participar se estiver nos acompanhando de meio-dia a 1. Ah, Liliane, por quê? Porque você pode nos acompanhar ao longo do dia, da madrugada, da noite, pela tvexito.com.br. Já baixou o aplicativo aí no seu tablet, no seu smartphone? Não! Tá esperando o quê? De graça para você, tá? Baixe e nos acompanhe. Gente, a Câmara dos Deputados trouxe aí uma nova esperança aos contribuintes que estão inadimplentes com o Fisco Federal ao aprovar a reabertura do Refis da Crise, que permite o parcelamento em longo prazo das dívidas relacionadas a pessoas físicas e também jurídicas. Para os críticos, há empresas que contam com isso e propositalmente deixam de recolher seus impostos para parcelar a dívida. Você vê que coisa engraçada, né, seu Francisco, que está aqui conosco, ele que vai falar sobre esse assunto, que é advogado e diretor da Fradema Consultoria Tributária. O que seria para muitos um socorro é para outros uma forma de driblar os tributos, é isso? Liliane, não é bem assim, não. Não. Porque é o seguinte, primeiro, essa esperança que os contribuintes tinham até ontem virou uma realidade, que a nossa presidente Dilma, à noite, sancionou o projeto e o projeto hoje já é realidade. Vai ser publicado nos jornais, amanhã nós veremos tudo isso na imprensa, com absoluta certeza. O Refis da Crise foi criado em 2009 com débitos até 2008. Ocorre que o sistema da Receita Federal, os programas, deram muitos problemas. Mesmo assim, aderiram 1 milhão de empresas, com débitos bilionários. Desses 1 milhão, 200 mil empresas não conseguiram consolidar seus débitos por causa dos problemas gerados nos ditos programas que acabei de mencionar. Então, o governo está reabrindo o Refis da Crise para parte beneficiar estas empresas. Mas também ele estendeu esses débitos agora nessa reabertura até 31 de dezembro de 2012. Então, todos os débitos existentes até 31 de dezembro de 2012 poderão entrar no novo Refis. Eles serão parcelados em 180 meses. Haverá uma redução de 100% de multas, 90% de encargos legais e 80% de juros. Muitas vezes eu sou questionado assim, mas, Francisco, e as empresas que pagam em dia? Efetivamente, para aquelas empresas contumazes e mal pagadoras, nesta reabertura, o governo abriu um grande gatilho e uma grande forma, que é não permitir, nosso ouvinte, que essas empresas entrem novamente. Então, ele botou lá um ganchinho que as empresas que estão entrando e saindo, essas não terão benefício nessa reabertura. Eu acho isso uma medida acertada. De bom senso, né? De bom senso, porque senão as grandes empresas que pagam tributos... seriam penalizadas. Penalizadas o tempo todo. Agora, o que eu tenho de novidade também para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo, é a questão da reabertura dos outros programas de refis que você nem questionou, que são a medida provisória 616, 617, 618 e 619, que vão abrir para os clubes de futebol, novamente, teremos um novo refis, para as instituições de ensino, para a área de saúde e para os bancos e seguradoras, na medida provisória 620. Então, nós teremos, além desta reabertura, 4 ou 5 outros novos refis, que ainda não foram sancionados pela presidente. Só foi sancionado este do Refis da Crise, a prorrogação. O outro ainda estão sendo... depende da sanção da presidente, apesar de já ter sido aprovado pelo Congresso. Mas aí os beneficiados serão clubes. Clubes de futebol para uma medida provisória. Área de saúde para outra, educação em outra, e também teremos uma para bancos e seguradoras. Aí quem está nos ouvindo agora, que é pessoa jurídica, vai até o seu contador, que é pessoa jurídica, vai ao seu contador e conversa com ele. Agora, a pessoa física, como é que ela deve proceder? Também estão contempladas neste programa. Poderão parcelar seu débito com as reduções. Mas ele vai aonde? Ele vai a um site? Ele tem que saber mexer com o computador, saber operar com o computador. Esse foi o grande problema, Liliane. Porque no último programa,
as pessoas tentaram fazer sozinho, o governo tentou mostrar isso e aí está a grande sugestão, procurar o seu contador. Porque elas tentaram fazer sozinho e não conseguiram consolidar o débito, porque o débito era aberto e aí as pessoas não sabiam clicar direito, as pessoas deixam para a última hora e aí acabaram perdendo esses prazos e ficaram fora quase 200 mil empresas. Mas aonde que a pessoa pode ter acesso, pelo menos, no informações? site da Receita Federal do Brasil é o site correto para a pessoa... Entra com um CPF ou CNPJ a empresa? Com CNPJ tem que ter o código de acesso para a empresa, que é gerado no próprio site da Receita. Na pessoa física, é gerado pelo próprio CPF dela, que também gera-se um código de acesso via aqueles números do recibo de entrega da declaração de imposto de renda. Você gera um código de acesso, aí você entra dentro do sistema e aí a tela se abre. A Receita fez isso para evitar que pessoas entrem dentro do sistema com dados sigilosos. E você, então, pode ir lá aderir e fazer adesão ao programa. Teremos um período de consolidação como no outro e depois o sistema vai consolidar os débitos, vamos começar a pagar as primeiras parcelas. É essa a orientação do fisco, é essa a orientação do governo e temos aí essa novidade que é o Refis aprovado, que era esperança de mais de 300, 400 mil empresas do Brasil todo. Doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Doutor Só para Urbich. colocar um pouco de pimenta na nossa conversa? Pois não. Aqui é dito Refis da crise? Sim. Não, eu quero saber o seguinte, então o governo reconheceu que está em crise? Porque eu ao ouvir o Manteiga, eu acho que nunca está em crise. Não. O Manteiga é uma pessoa mais otimista do Muito mundo. bem, é É verdade. pior que aquela viuvinha de Taubaté no tempo do Figueiredo. Ele é sempre otimista, ele prevê 4, dá 2, ele prevê... Então, eu queria saber o seguinte, o Manteiga chegou à conclusão que nós estamos em crise? Essa crise que ele se refere... Ou é crise psicológica? Não. O Refis da crise foi colocado esse nome por causa da crise de 2008. A lei é 11.941 de 2009. Esta lei, através de uma medida provisória número 615, está sendo prorrogado o prazo de adesão porque não houveram aquelas adesões. Então, ele é reconhecidamente a crise de 2008 reconhecida. E agora eles estão prorrogando aquela crise que o Manteiga diz que não tem crise, mas a gente tem aí um sofrimento de todas Mas as ele, como indústrias. ministro da Fazenda, precisa tomar cuidado com as declarações dele. É que a crise chegou atrasada. Não, então pode Refis da crise de 2008. Refis da crise de Agora 2008, entendi. que a lei é de 2008, exatamente. Muito E obrigado. depois vem culpa à imprensa. Mas Foi a muito imprensa bom o senhor falar. é grande Viu? culpada. O que é que o senhor está falando, doutor Bert? Que nós somos Não, culpados? eu tô Eu confirmando. represento a imprensa aqui. Você O senhor falou para que de falar grande- mal da A imprensa. grande culpada é a imprensa. Eu falei, você tem razão. Ó, já está chegando aqui também, você que participa aí conosco, né? Gente que fala através do telefone do ouvinte, 11-5081-3782, também pelo WhatsApp, pelo Facebook. Vem uma pergunta para você já, viu, subprefeito? Gostaria de saber quem indeniza ou como indeniza o prejuízo de queda de uma árvore em um veículo, olha só, hein? Ou sobre uma pessoa, o José Ribeiro do Taboão da Serra que pergunta. Só Deus sabe. Bom, ele precisa entrar com um processo, obviamente, né? E aí, dentro desse processo, o juiz vai decidir se a culpa é da concessionária, da prefeitura, ou o que quer que seja. Não, mas Então- quem quer seja não, senhor. Porque se estiver na porta da minha casa, eu não posso mexer. Só quem pode mexer, ou é a prefeitura, ou é... Não tem nada com isso. Que caiu, coincidentemente, na porta da minha casa, não? Tecnicamente, os órgãos públicos Você são vê como é que responsáveis. tudo é né? relativo, né? Tem Tudo que é ter muito relativo. Muito cuidado porque com isso, hein? Precisa saber exatamente. Às vezes, você pode, por exemplo, você faz uma vistoria e você interdita aquele local porque você pode ter um risco de queda e o indivíduo vai e interdita? para o carro, a prefeitura. tá. O Entendi. cara vai lá e para o carro no local que está interditado, aí ele assumiu o risco. Então, por isso que tem que ser visto direitinho. São Saber de ações, quem é a culpa, né? são ações extremamente demoradas, viu, Liliane? Eu sei, meu irmão estava dirigindo o carro dele bonitinho. Tá certo que ele estava com a namorada nova. Aí eu falei, você ficou olhando pro rostinho dela bonito, puf, engoliu o carro dele, um buraco. Até hoje não recebeu. E a namorada era nova, já ficou velha. O que é isso, doutor? A namorada continua bonita, doutor. Velha é bonita. Tanto é que casaram. Olha aí, gente. O mercado imobiliário paulistano registrou uma alta de 45,8% em relação a 2012. Segundo dados do Secov, foram vendidos aí, gente, 22.638 unidades nos primeiros 8 meses de 2013, ante os 15.530 no mesmo intervalo do ano passado.
Para o sindicato, a explicação está nos lançamentos que atendem à demanda por novas moradias e com valores que cabem no bolso do consumidor. É essa a sua avaliação também, doutor Hubert? Veja bem, nós estamos comparando dois períodos um pouco diferentes. Eu acho, é verdadeira a notícia, claro, levantamento feito pelo Secov, acontece que houve uma queda muito grande de vendas em 2012, houve uma queda. Então, agora, como houve uma elevação, comparando com a queda, você pega um mercado em queda, depois um mercado em elevação, então a diferença fica realmente impressionante. Agora, existem outros fatores aqui também. Quais? Eu acho que o plano diretor que está aí para ser aprovado, que será um assunto que poderá engessar mais ainda, dificultar mais ainda as construções, então houve uma corrida para aprovar as plantas e para lançar antes que o plano diretor entre em vigor. Porque eu acho que esse plano diretor tem muitos méritos, mas ele vai dificultar ainda mais a construção e vai encarecer ainda mais os imóveis. Então conta qual é esse ponto aí, né, que a gente pode, inclusive, reivindicar no novo plano diretor que começa a ser discutido. Não, nós estamos discutindo. O plano diretor é uma coisa que requer aí, vamos dizer, um dia de debate. Mas o Secov está estudando, o Secov está fazendo sugestões. O que poderia tornar mais cara uma obra? As restrições que estão sendo impostas pelo plano, o coeficiente de aproveitamento do terreno, o número de vagas de garagem, como o Getúlio mesmo falou. Quer dizer, tudo isso pode criar certas dificuldades para a construtora e ela vai repassar, ou vai tentar repassar no preço de venda. E isto poderá encarecer os imóveis. Não estou dizendo que vai encarecer, poderá. Eu acho que sim. Agora, é questão de opinião. Agora, o plano diretor está sendo muito bem discutido, o prefeito tem sido muito aberto ao diálogo, ele tem conversado muito com várias entidades, inclusive o Secov. Quer dizer, eu acho que nós vamos chegar aí no meio termo e que satisfaça todos os interesses, mas agora vai depender muito da Câmara, né? Porque se a Câmara, às vezes, não aprovar, se bem que ele tem maioria, né, deverá aprovar aquilo que ele combinar com as entidades, nós poderemos ter algum tipo de problema. Mas eu acho que o mercado vai bem, apesar da opinião, aliás, confirmando a opinião do Mantega, né, vai bem, e poderia ir melhor. Agora, eu tenho medo de 2014. 2014 talvez seja um ano demais, por causa da situação mundial, inclusive, está cada vez pior. Eu nunca vi os Estados Unidos falar em default, quer dizer, então está complicado. Agora, eu acho que esse ano nós vamos ultrapassar bem. O ano que vem vai depender muito também da situação mundial, porque, infelizmente, commodities, essas coisas todas refletem no mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é uma ilha. Então, tudo isso faz com que o mercado imobiliário vai bem ou vai mal. E se forem mal os outros segmentos vamos dizer, do mercado imobiliário, da economia, o mercado imobiliário acaba sofrendo. Nós também tivemos várias matérias, reportagens, de novo, né, fazendo menção à imprensa, dizendo que o preço do metro quadrado estava sendo praticado de uma forma abusiva. O senhor acha que é isso mesmo? Ou o senhor está de acordo que justifica-se o preço do metro quadrado? Posso complementar na sua rabeira aí, por favor, da pergunta? É porque hoje a gente tem... Eu estou falando isso como consumidor agora, né? Por favor. Porque a gente tem visto, por exemplo, que o metro quadrado, que a Leiliane acabou de dizer, o metro quadrado hoje vendido é praticamente o custo do metro quadrado do imóvel pronto. O imóvel na planta vende-se ao mesmo custo do metro quadrado do imóvel pronto. Como se tivesse decorado. Como pode uma coisa dessa? Porque, ao invés de você comprar um imóvel na planta, você compra um imóvel pronto. Então, eu não estou entendendo esse preço de metro quadrado, porque o mercado, eu acho que está distorcido. Comprar um imóvel na planta e depois, na hora de revendê-lo, vender por um preço menor, isso aconteceu comigo. Eu comprei uma vez um imóvel, quando ficou pronto, já faz 10 anos. Eu ia consultar o senhor, não vou consultar mais. Como é que o senhor faz um negócio desse? Mas comprou e vendeu mais barato? Santo de casa não faz milagre. Ixi, Maria. Agora, isso é uma distorção, realmente. Eu concordo com você. Agora, o que compõe o preço do imóvel? O preço do imóvel compõe o terreno, o preço do terreno, a possibilidade de aproveitamento do terreno, o custo da mão de obra, o custo do material de construção. Então, se você... Esteja certo, subprefeito, a margem da desincorporadora hoje não chega a 10%. É menos que 10%, em função do risco, inclusive é muito pequeno. Quer dizer, ninguém quer ficar com a coisa encalhada. Se a construtora não girar rápido, ela quebra. Então, ela tem que vender. Agora, ela não pode vender com prejuízo, porque senão ela quebra mais depressa. Entendeu? Então, é uma situação difícil. Hoje, incorporar no Brasil não está fácil. Tanto que muitos amigos meus que incorporavam desistiram de fazê-lo. É um risco muito alto. Você investe dinheiro 2 ou 3 anos para depois tentar vender lá na ponta e, às vezes, não dá certo. Então, mudam as leis, mudam os trajetos, de repente você abre uma feira livre aqui, abre uma coisa lá diferente, quer dizer, prejudica. No Brasil ou em São Paulo? São Paulo. Cria o minhocão. Tudo isso prejudica. Então,
Eu acho que as construtoras hoje estão passando situação difícil, não está fácil, não. E aquelas que não girarem rápido não vão sobreviver. E se não vender a preço acessível, não gira rápido. Quer dizer, é uma distorção realmente. Agora, não sei explicar por quê. É porque talvez a propaganda, quando vai vender, todo aquele entourage, faz com que a pessoa se entusiasme e compre. Mas na hora que chegar na realidade, está mais barato. Não existe uma bolha nisso aí? Não. Eu imagino uma bolha. Não existe, Você imagina bolha? Imagino completamente. Então essa bolha tem 20 anos, porque aconteceu comigo há 10. Não, mas preços de imóveis a R$20 mil o metro quadrado de apartamentos, aqui em São Paulo, no Rio, eu tenho escritórios em 10 estados do Brasil e acompanho 10 estados. Então, o que acontece? A gente vê esse problema em todo lugar, especialmente aqui em São Paulo e no Rio, que R$20 mil o metro quadrado de construção, um apartamento de 70 metros, 80 metros, com números fora de propósito, para você comprar R$1 milhão, R$2 milhões, não vai. Mas o senhor sabe quanto custou esse terreno? Nem eu sei, não. Estou fazendo um raciocínio para responder ao senhor. Não estou querendo que o senhor saiba o preço do terreno, seria muito. Não, claro. O senhor pega o preço do terreno, veja o índice de aproveitamento, que nos Estados Unidos você pode construir 30 vezes mais da área do terreno. Aqui em São Paulo é 2 ou 3 ou 4 no máximo. Então já começa por aí. Mas essa tendência está mudando, né, Robert? Porque Em que sentido? O plano diretor, ele está, em algumas regiões, ele está estimulando. Não, tudo bem, mas eu falei que o plano diretor tem algumas vantagens, claro. Então, esses índices, é óbvio que aonde não é necessário ter ou que tenha essa restrição, o metro quadrado do imóvel fica mais caro, mas aonde você pode ter e tem o estímulo, que serão o arco do futuro que o prefeito diz, isso a população com certeza vai se beneficiar nisso. Não, claro, vai, mas isso precisa ser posto Mas em o preço do metro né? quadrado, aí continua o mesmo, porque é inadmissível você comprar um imóvel no preço do metro quadrado construído e aí quando você for vender esse imóvel, se é que você vai vendê-lo, acontece isso que aconteceu com você. Ou porque você perde... o mercado não absorveu aquele preço, entendeu? Porque então, se você acontece. vende, por exemplo, um imóvel a R$ 5.500 o metro quadrado na planta e hoje ele vale 6,5, quando ele estiver pronto ele vai valer 6,5. Então, aí é coerente. Agora, se você vende a 6,5 e hoje ele custa 6,5, eu não vejo sentido de comprar um imóvel na planta. A vantagem de comprar imóvel na planta é que você paga um prazo mais longo, né? Agora, se tiver financiamento, é melhor comprar pronto. Eu também concordo. Hoje, como você tem financiamento aberto, todos os bancos financiam, eu acho que não tem sentido. Você vai correr um risco, porque é o que, como você disse, de repente a construtora pode quebrar no meio do caminho, e aí? Hoje em dia está mais difícil, porque aquelas que tinham que quebrar já quebraram, já houve um saneamento no mercado, né? Hoje existe patrimônio de afetação também, que garante a arrecadação que é feita para aquele prédio, para aquele imóvel. Tá. O mercado imobiliário não é um mercado fácil. O mercado imobiliário é um mercado complicado. E realmente, o que atrapalha no Brasil, que uma vez isso foi dito por uma pessoa que eu não vou citar o nome, o difícil no Brasil não é prever o futuro. O difícil no Brasil é prever o passado. A gente não sabe o que vai acontecer e geralmente acontece com efeito retroativo. Eu estou cansado de ver leis que são baixadas hoje. A partir de hoje, a partir dessa lei, a luz será cobrado tanto, a conta de luz do dia seguinte, que se refere ao mês anterior, já vem com aumento. Já vem com aumento. É fato também. Olha, está comigo na linha o doutor Antônio Arnosti, ele que é diretor econômico-financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e vamos falar sobre as facilidades e comodidades dos hotéis da AFEPESP. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos os debatedores do programa e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Olha, recentemente a associação disponibilizou o pagamento de reservas online. Qual o intuito aí desse serviço? Isso é uma boa notícia, Liliane. O serviço está ativo na associação desde junho e visa proporcionar a maior comunidade ao associado que tem a opção de pagar sua estada em sua casa, né, ou em qualquer outro local com acesso à internet. Para maior facilidade ainda, o pagamento pode ser dividido em até 8 vezes. Opa! Liliane, agora o associado da AFEPESP não tem mais nenhuma desculpa para não visitar um dos nossos 14 hotéis da rede. Então vamos falar um pouquinho mais dessa forma de pagamento aí, em até 8 vezes? Todo o pagamento da reserva lá no hotel, seja pessoalmente aqui na nossa sede ou em nossos regionais, ou feito online, poderá ser feito em até 8 vezes no cartão de crédito das bandeiras Visa e Mastercard. Caso o associado tenha uma preferência, há também uma opção de pagar com cheque, só que nesse caso é dividido em
somente 3 parcelas. Ambas as formas são absolutamente sem juros. Agora, doutor Arnosch, onde estão localizados os hotéis da associação? A associação conta atualmente com 12 hotéis no estado de São Paulo. Avaré, Amparo, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Lindóia, Águas de São Pedro, Serra Negra, Socorro, Termas de Ibirá e Ubatuba. E tem também 2 outros no estado de Minas. Eu não poderia deixar de ser, um em Poços de Caldas e outro em Areado. Bom, além do telefone da FEPESP, que é 0800 7717 144, onde mais podemos ter informações? Um momentinho. Na fepesp.org.br, eu tenho aqui a colinha, ó, dizendo Isso. que o associado pode ir até lá, fazer o pagamento online e informações também sobre reservas, é isso? Isso mesmo. afepesp.org.br ou pelo telefone 0800 7717 144. Um abraço. Exatamente isso. Um abraço, doutor Antônio. Um abraço para você, obrigado. Obrigado. Olha, agora não tem mais desculpa, hein? 8 vezes, maravilha, viu? Para você poder desfrutar aí dos hotéis da FEPESP. Obra do monotrilho gera polêmica aí em São Paulo, hein? O monotrilho que está virando realidade e o impacto visual das obras tem assustado seus vizinhos. Para o governo, ele simboliza a nova era dos transportes da Grande São Paulo, mas a preocupação com seu resultado urbanístico tem aumentado e muito. O metrô diz não haver razão para preocupações, pois a obra terá tratamento paisagístico e formará um conjunto visual leve e com ares futuristas. É isso mesmo, Adevilson Maia? Olha, eu vi o projeto do metrô é do governo do estado, né? Mas na subprefeitura de Santo Amaro eu vi o projeto em que o monotrilho da linha 17 Ouro, ele, pelo menos aparentemente, vai ficar com um aspecto muito satisfatório. Eu acredito que não vai haver esse impacto, no sentido de visualização, não. Haverão árvores abaixo da linha do metrô, e isso, quem passar pela via, talvez até acaba não vendo o metrô em cima. Mas eu acredito que esse impacto, as pessoas, como os prédios estão acima da linha do metrô, eles são essas pessoas que estão se reclamando, né? Que elas reclamam exatamente nesse sentido. Mas eu vejo assim que o metrô é um benefício, né? Vocês estão vendo aí as imagens. Eu acredito que isso vai beneficiar muito, principalmente a região de Santo Amaro, né? Porque só na nossa área jurisdicional nós teremos aí em torno de 6 estações, né? Morumbi, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklyn, Jardim Aeroporto, além do ramal Congonhas, da qual ele também vai beneficiar. Esse trecho todo vai ter em torno de 7 quilômetros, mais o ramal Congonhas de 1,5 km. E, além disso, esse metrô ele vai interligar com vários modais, né? Metrô de superfície, a linha CPTM, as linhas lilás, azul e amarela, quando estiver do outro lado do rio, né? O outro trecho. E também, como o doutor Getúlio falou, os novos corredores definitivos de ônibus, que será o Norte-Sul, que passará ali pela região da Washington Luiz, vai ter essa interligação também. Então, eu acredito que deve ser um benefício muito grande para a população. Olha aqui, Hanashiro, vem a pergunta do Cícero Duarte do Itapevi, que diz o seguinte: com a crise na Petrobras, com déficit financeiro nas tantas casas, falência na cultura brasileira, quem vai ter coragem de decretar falência nacional, hein? Por favor, quero ouvir o seu comentário. Eu acho que nem Deus, porque realmente é complicado. Mas eu gostaria de complementar um pouco a colocação que o nosso prefeito fez em relação ao monotrilho. Aparentemente, quem vê a construção hoje, a obra, realmente acha que aquilo vai criar problema, vai criar um impacto em relação à Avenida Roberto Marinho, onde está situado o monotrilho.
Mas eu concordo, eu acho que com o tratamento paisagístico a tendência é atenuar isso. Eu acho que, por exemplo, na Avenida Belmira Marim, uma das soluções poderia ser o monotrilho, porque é tipo da avenida muito complicado, muito estreita, né? Onde realmente você só tem duas faixas, uma de ida e outra de volta. Quer dizer, você para implantar qualquer outra alternativa lá, você vai ter que fazer uma desapropriação muito grande. Eu acho que uma das alternativas, uma das soluções, por isso que eu vejo até com uma certa urgência terminar este monotrilho para ver a experiência disso, como é que vai ficar. Se realmente este monotrilho trouxer as vantagens que estão sendo colocadas, eu acho que é uma alternativa para a avenida como a Belmira Marim. Eu também acho, porque quando você eleva, né, o equipamento, a não ser, e além do mais, esse custo, segundo as informações que a gente tem tido pelo metrô, é muito mais barato. Ah, né? sim. Infinitamente mais barato. A escavação sob túnel no Brasil, em São Paulo particularmente, está em torno de 100 a 150 milhões de dólares um metro. Nossa. É o quilômetro, então é impraticável. Inicialmente, entendeu? Esse trecho da linha 17, ela vai pegar desde o Shopping Morumbi até o Jabaquara como extensão e ao aeroporto de Congonhas. E a previsão do metrô é de transportar nesse trecho 245 mil pessoas por mês. Então, é mais uma alternativa. Vai ser uma ligação muito importante. O mais importante é fazer essa interligação com esses modais. Exatamente. Né? O novo porque é um sistema de médio porte, né? Sistema mais alimentador que de grande ligação, que seria o metrô e o trem. Uma das estações, por exemplo, vai interligar com um novo terminal, o terminal de ônibus aeroporto, que faz parte do corredor Norte-Sul, que são corredores específicos para ônibus, com 2 faixas de rolamento para veículos, e além de uma ciclovia que vai estar integrada junto com esses corredores, que vão começar a ser implantados a partir do ano que vem. Doutor Hubert, a pergunta vem aqui do Moacir Cardoso. Os espaços estão ficando cada vez menores nos imóveis em São Paulo, as moradias mais difíceis. Isso acontece porque os donos de alguns terrenos, ao invés de darem suas propriedades de forma benéfica para alavancar a economia, através de compra, venda ou mesmo aluguel de imóveis, ficam supervalorizando a preços dos mesmos, gerando a especulação no mercado financeiro. A sua opinião, por favor. Os donos dos terrenos deviam doar os terrenos para ficar mais barata a construção? É isso que eu ouvi? É isso que eu entendi. Não, eu acho que seria muito bom. Nós precisamos ver quem estaria disposto a fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho terreno, por sorte. Agora, não, mas eu acho que ele fala que colocar preço realmente... Mas se ele colocar um preço que o mercado não absorve, ele não vende o terreno. O mercado, por enquanto, a lei da oferta e da procura não foi revogada, nem regulamentada. Se ele pedir um preço inexequível, ninguém compra. Ele fica com o terreno. Agora, se ele arruma comprador, é porque o preço está dentro de preço de mercado. E quando se vai comprar um terreno, eu não construo mais. Eu construí uma época, eu não construo mais. Desisti. No Brasil não é fácil. A gente desiste. E eu continuo com a administração de condomínio 50 anos, porque realmente isso já tornou um vício. Veja bem, se eu compro um terreno, se eu calculo o preço de construção, se eu projeto o arquiteto, o engenheiro, e vejo que preço final que eu cheguei, se eu chegar a um preço que eu não consigo vender, eu não compro o terreno. Eu tenho que comprar o terreno viabilizando a venda, porque eu não estou comprando terreno para especular, e nem para alocar, para estacionamento de automóvel. Quer dizer, então, é uma lei de mercado. Se ele pisar um preço alto, não vende. Se pisar um preço razoável, ele vende. O do Jardim, Lourdes, a Vânia pergunta para você, Devilson, as subprefeituras têm uma importância muito grande para os moradores de cada região. Se eu não me engano, são 30 ou 31, mas a questão é, a burocracia com que os serviços são prestados à população se deve à questão de depender da prefeitura? Falo isso porque vivi essa situação. Podei uma árvore por conta própria porque ela estava comprometendo a minha casa e não tinha como esperar que o cidadão aí deve fazer nessa situação, hein? Quando isso não pode se esperar. Na verdade, quando existe o risco de uma árvore cair em cima de uma casa, seja ela externa à edificação ou interna, a prefeitura vai tomar medidas imediatas, né?
quando ela aciona 156, a Defesa Civil, e imediatamente tem-se esse diagnóstico, a Prefeitura vai lá e faz o corte, por causa do risco, né? Então, nesse sentido, ela tem que, se não há o risco, ela tem que fazer aquele procedimento normal, fazer a solicitação, a Prefeitura vai analisar, porque muita gente quer cortar a árvore porque ela fica sujando o quintal da casa dela, né? Mas muita gente também pode perder a casa e a vida por conta disso. Mas né? as pessoas, às vezes, elas gostam da árvore, mas na frente da casa do vizinho, né? Porque aí não entope a calha dela, né? E não atrapalha a vida dela. E são 32 subprefeituras hoje, viu? Tá. O Jaime Jardim Bonfilioli, para Devilson, quais são as expectativas aí, a médio prazo, que essa campanha do SPTV, mais arborização, plantio de árvores em parceria com a Prefeitura, pode esperar para a nossa cidade? Ou pode gerar, né? Olha, eu, por exemplo, aqui em Santo Amaro, eu tenho tido até dificuldade de arrumar espaço para plantio de novas árvores, porque todo empreendimento novo que é colocado no mercado, ele tem um termo de compensação ambiental, na qual ele precisa colocar N árvores e isso é comunicado à Prefeitura. E eu tenho que dar espaço para que eles possam fazer essa compensação ambiental. Em Santo Amaro, por exemplo, eu já não tenho tido mais espaço. Eu tenho pedido para que outras subprefeituras informem os seus lugares para que a gente possa repassar esses termos de compensação ambiental. Então, eu acredito que em alguns lugares já esteja, na grande parte, já superado essa parte de colocação de árvores. Doutor Hubert, o que é melhor para o condomínio terceirizar a sua administração e os próprios moradores administrarem? Quem pergunta é o Fernando Carlos da Lapa. Terceirizarem ou os próprios moradores? As duas soluções são tentativa de homicídio, de suicídio. Eu acho que o morador não tem tempo para administrar um condomínio. Hoje, qualquer administradora competente, ela realiza cerca de 170 atitudes para cada condomínio por mês. Agora, se eu tiver tempo de entender da legislação trabalhista, do Código Civil, lei do inquilinato e CLT, se eu souber isso tudo, eu monto uma administradora. Agora, não vou tomar conta do meu prédio. Eu acho que terceirizar é fundamental. Nós estamos na época da especialização. O médico é médico, advogado é advogado, engenheiro é engenheiro. Agora, se ele quiser fazer tudo sozinho, ele pode fazer, mas o risco é muito maior do que ele terceirizar, porque a terceirização para uma administradora, no fundo, é economia, porque a gente faz tudo em volume muito grande, eu compro material de limpeza para 500 prédios, contrato 2.000 pessoas, tenho mais condições de administrar melhor do que o condômino, coitado. Você vai fazer o quê sozinho? Nada. Vou fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Nós temos certeza do êxito imediato desse lançamento. Acho que as pessoas vão poder acessar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia me agrada demais. Essa TV Êxito que já nasceu coroada de êxito e sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. Olha aqui, mais pergunta agora para você, Ranachiro, Carlos Sampaio, da Vila Matilde, com a sua avaliação sobre a proposta do metrô incentivando as demissões voluntárias. Olha, eu acho que o Estado, de um modo geral, tem que realmente trabalhar no sentido de enxugar os seus custos, não é? Porque os recursos públicos, na minha opinião, devem ser direcionados no sentido do investimento. Se uma empresa estatal puder realmente enxugar, através de medidas, evidentemente, de justiça em relação aos seus funcionários, deve fazer. O que não pode é você ter desperdício, quer dizer, nós já pagamos os impostos mais caros do mundo e o Estado ainda desperdiça esses recursos? Não. Muito bem, ficamos por aqui agradecendo a participação do engenheiro Adevilson Mais, o prefeito de Santo Amaro, o advogado Francisco Arrigui, diretor lá da Fradema Consultoria Tributária, o sociólogo Getúlio Ranachiro, o nosso querido doutor Hubert Gebara, empresário, vice-presidente de administração imobiliária e condomínios do Secov. A direção do Gente que Fala é do jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Seu prefeito.